Cara, é inevitável falar sobre esse assunto, né? É simplesmente o assunto mais falado tanto pela nossa torcida, quanto pela torcida do Flamengo e até rivais, né? O Gabigol foi ontem lá no podcast do Podpah, deu uma audiência gigantesca, mais de 200 mil pessoas acompanhando, tenho certeza que muitos corintianos e flamenguistas também, e todo mundo com apenas um objetivo, saber se ele vai ficar no Flamengo ou não. E sendo sincero, né? Eu já sonhei muito com isso, já tive muita certeza que ele realmente viria, só que com o tempo eu fui perdendo essa esperança e eu sei que muita gente já nem acreditava antes, mas cada um tem sua cabeça e pensa de um jeito. Só que, cara, o que eu senti dele nessa entrevista, nessa conversa, é que se dependesse apenas do Gabigol, ele com certeza viria. Pô, em vários momentos, se você vê ali, ele dava uma abertura pra essa brincadeira, demonstrava estar confortável com o assunto, só que a gente sabe que não é só isso. O Flamengo não vai liberar ele por um valor baixo e muito menos ele, e principalmente o empresário, vão abrir mão de um contrato que dá pra ele 2 milhões por mês. Não vai, tá? Isso não vai acontecer. E é justamente nisso que os flamenguistas se apoiam pra dizer que ele não vem, pra ficar debochando da gente que tá sonhando com o cara. A situação dele, infelizmente, é toda favorável pra ele renovar ou pra ficar lá pelo menos até o fim desse ano, até o fim do contrato, porque a relação com o Tite não é boa, tá? Ele fez questão de não esconder isso, dizendo ali que ele não está satisfeito em ser banco e que ele quer jogar porque ele é o camisa 10, é o craque do time, né? Ele até cita a época de Inter de Milão e Benfica, que ele simplesmente saiu de lá porque não estava jogando, recebendo bem ou não, ele simplesmente resolveu sair e voltar para o Brasil. E outra, a torcida do Flamengo, que já não é nem um pouco fiel, digamos assim, já tá naquela de uma hora xinga o cara, diz que o Flamengo não precisa dele e depois que se dão conta do que estão falando, do que pode acontecer se ele sair, eles voltam atrás e pedem desculpa. Então, não tá uma relação maneira lá na Gávea, mas infelizmente o contrato dele ainda vai até o fim do ano e se tem ainda uma possibilidade dele vir, eu acho que é pra lá de 2025, tá? Isso vai muito além do Corinthians também e acho que o Augusto só não tentou ainda porque ele sabe que ou ele arranja uma empresa gigantesca para bancar o Gabigol ao ponto dele aceitar até rescindir o contrato, ou ele torce pro cara não renovar e espera até 2025. São os únicos caminhos que eu vejo hoje em dia. Já fui mais sonhador há um tempo atrás, mas hoje eu não vejo de outra forma. Enfim, eu não acho que ele venha, pelo menos não agora, mas a oportunidade existe, tá? Se for um pouquinho cara de pau, talvez dê pra tirar alguma coisinha. Eu sei que alguma coisinha dá pra tirar, viu, Gabigol? E óbvio que essas viagens do Augusto pra Argentina, Paraguai, Uruguai, ele não vai só fazer política, né? Não vai lá pra trocar uma ideia, tomar um chá e ir embora. Não, ele tem sim interesses por trás e o Nicola, sim, ele de novo, traz a informação de que nessa viagem o Augusto pretende negociar por pelo menos 3 laterais, direito e esquerdo, e dentre eles está o nome de Eros Mancuso do Estudiantes, lateral direito de 24 anos, cuja multa rescisória, segundo Nicola, é de apenas $500 mil, cerca de 2 milhões e meio de reais, ou seja, um lateral direito barato, novo, mas que é um tiro no escuro, com todo respeito, né? Porque só na Liga Argentina ele jogou aí 12 de 27 jogos, nem metade ele participou. Tudo bem, foi bem na Sul-Americana, deve ter se destacado em algum momento, mas eu não ficaria muito empolgado se ele viesse, tá? É igual aquele tal de Rollheiser, que tanto falo aqui nos comentários e no Twitter também. Não, porque ele jogou muito contra a gente, é o cara do Estudiantes, o Corinthians tem que tentar. Mas na boa, rapaziada, eu já não vejo tudo isso nele, acho que é um jogador com personalidade, tem ali o seu futebol, mas não acho que vale o preço e principalmente não acho que ele vem pro Brasil, tá? O mercado dele é claramente a Europa, o Estudiantes não vai se desfazer dele por meia dúzia de merréis, podendo negociar o cara em dólar ou euro, né? Então, acho que é um tiro no escuro, tanto quanto esse tal de Rollheiser, mas se ele realmente for tão barato quanto o Nicola tá falando, e principalmente, né, se o Mano aprovar, aí quem sou eu pra falar, né? E outro lateral que o nome está em pauta também e que o Augusto está viajando justamente para tentar a contratação é o do Vinha, o uruguaio Matias Vinha, que está na Itália, mas que segundo o Nicola, supostamente os seus empresários estariam aqui na América do Sul, né, no Uruguai. E aí que tá, fiel, o Nicola diz que a Roma pede 12 milhões de euros pela contratação, e que apesar das chances não serem das maiores, o Augusto vai lá para tentar esse acordo com uma carta na manga. Como eu já falei aqui, supostamente teria um acordo com uma empresa de transportes do Rio Grande do Sul para bancar essa contratação, ou seja, um mundo maravilhoso em que todos os problemas têm soluções. Só que aquilo, né, fiel, apesar de eu achar interessante esse negócio de uma empresa bancar tal jogador, eu fico assim, cara, por que o Augusto tentaria o acordo com uma empresa para contratar o Vinha? Tipo, esse acordo você faz, sei lá, com um jogador grande, como fez com o Paulinho, um cara de nome, história no Corinthians, daria sim retorno para a empresa, mas fazer toda uma operação em torno do Vinha, sei lá, hein, muito estranho isso daí, apesar dele,
obviamente, chegar para ser o dono dessa lateral, né? Não é que seria estranho bancar o Vinha, mas não acho que o retorno midiático, digamos assim, seria interessante para a empresa. Enfim, a ver como vai ser isso, mas eu não acho que ele venha também não, viu? Cara, eu acho legal que ainda tem muita gente preocupada com a possível saída do Moscardo, que não pode liberar, que o garoto tem que ficar aqui e tudo mais. Até o próprio presidente tá com esse discurso também. Só que assim, eu não só já acho difícil o Moscardo ficar, tendo uma proposta do PSG em mãos, com a possibilidade de ir para a Europa e fazer a vida da família mais cedo, como por coincidência, e aí realmente pode ser uma coincidência, mas ele simplesmente resolveu passar as férias ao lado da namorada justamente aonde? Pois é, em Paris. O cara foi para Paris em meio a uma procura do PSG, e aí é o que eu falei, né? Realmente pode ser uma coincidência, porque Paris é um país muito turístico, é romântico e tudo mais. Só que, cara, sei lá, né? Me parece mais que eles foram para lá para ver onde vão morar, para ver como é que é a cidade, ter um gostinho de Paris do que só pra passear. E outra, como eu falei lá atrás, o discurso do Augusto sobre manter o Moscardo é até que bonito, é louvável para um presidente que tá assumindo agora. Só que na boa, ele falar tudo isso e ainda dizer que quer trazer 12 a 13 reforços pontuais para serem titulares, você não vender um Moscardo, você vai fazer isso com que dinheiro? Você não vai ter, amigo, não vai ter, mesmo que você acerte com 2, 3 patrocínios, como ele tá falando, não vai ter dinheiro. Então, me parece que o Moscardo sabe de alguma coisa que só a gente não sabe, e que esse jogo contra o Inter, que ele deu uma bela assistência pro Romero, talvez tenha sido o seu último jogo com a camisa do Timão. Mas aproveite, né? Aproveite suas férias aí, curta bastante, em breve você vai para lá mesmo. E cara, ainda com um contrato de empréstimo que vai até o meio do ano que vem, o futuro capitão desse time, que pra mim já deveria ter pego essa faixa ainda esse ano, Lucas Veríssimo, de 28 anos, é sim uma das maiores prioridades da nova diretoria, que já admitiu que não vai medir esforços para renovar com ele. A questão é, até onde eles estão dispostos a pagar por essa contratação? Porque inicialmente o Benfica pedia ali 10 milhões de euros, muita grana em todos os sentidos, seja isso para um atacante, para um zagueiro, ainda assim é muita grana pra gente. Agora não, segundo algumas fontes, esse valor já teria baixado para 8, que já é um pouco mais aceitável, mas ainda é muita grana, mas o Corinthians segue negociando para diminuir esse valor ainda mais, talvez para 7, 6 ou até 5 milhões de euros. O mínimo que puder para ser mais preciso, que ainda assim seria alto, né? Pagar 5, 6 milhões de euros por um jogador é muita coisa pro Corinthians. Pagamos isso à força pelo Vera, imagina pelo Veríssimo, né? Vão chorar um pouquinho. E lógico, apesar do retorno financeiro ser bem improvável, acho difícil o Corinthians achar uma venda por ele no futuro. O cara é um líder nato, se deu bem com a torcida, com o clube, tem projeção até para ser convocado para uma Copa do Mundo. Então é um cara que em campo te entrega sim todo o investimento, mas é o que eu falo, tem que pesar na balança. Não dá para você investir 8 só porque ele vai te entregar em campo e achar que tá bom. É muito dinheiro, tá? Tem que baixar bastante essa pedida para valer a pena, porque é um zagueiro e não vai te dar retorno financeiro. Enfim, bora ver como isso aí vai desenrolar, mas acho que o Corinthians vai sim contratá-lo até o meio do ano que vem, tá? Não duvido não. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!